Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Depois do empate em 1-1 com o Juventude ontem na Neoquímica Arena, a pressão aumentou demais no Corinthians. As torcidas organizadas fizeram um protesto logo após o final da partida e a temperatura acabou subindo. As chances de queda do Corinthians para a Série B no Campeonato Brasileiro aumentaram bastante após este empate. E em meio a tudo isso, o atacante Thales Magno, negociado junto ao New York City, está chegando ao Brasil. A partir de agora, aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de agosto, e a gente começa ainda falando sobre o empate ontem contra a equipe do Juventude, 1-1 em casa, quase 45 mil torcedores na Neoquímica Arena. O Corinthians, com 2 jogadores a mais, não conseguiu o resultado. E esse resultado fez com que a equipe voltasse à zona do rebaixamento, o Corinthians ocupando agora a 18ª colocação dentro do campeonato. E o que é mais grave em termos disso é a questão do número de jogos. O Corinthians, só para se ter uma ideia, tá? Entre o 8º colocado, que é o Atlético Paranaense, até o 19º, que é o Cuiabá, só Corinthians e Vitória tem 21 jogos. Os 21 jogos já foram completados, tá? O restante dessas equipes, todas têm jogos a menos, com o Internacional, inclusive, tendo 16 partidas só. O Inter ainda só tem 16 partidas, o Inter tem 5 jogos a menos que o Corinthians. Tá? Outras equipes, como o Grêmio, tem 19, Juventude tem 19, o Criciúma tem 19, o Fluminense tem 20, o Cuiabá tem 19, 2 a menos que o Corinthians. Então, a situação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro é muito complicada em função de já ter atingido o número máximo de rodadas, 21 jogos, mas as equipes que estão atrás e até mesmo um pouco à frente têm jogos a menos, o que aumenta muito, muito as chances de rebaixamento do Corinthians para a Série B em 2025, mesmo ainda tendo aí algumas rodadas, né, várias rodadas pela frente. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, tá, através do seu departamento de matemática, o Corinthians subiu para 55,1% de chances de rebaixamento. É muita coisa. Atlético Goianiense hoje tem 96% de chances, pouco mais de 96%, o Cuiabá 55,6%, o Corinthians 55,1%, o Fluminense 54,1%. Né? A Vitória melhorou um pouquinho ali, 35,7%, o Juventude, que ontem conseguiu um empate com o Corinthians, apenas quase 25% ali as chances de rebaixamento. Portanto, a situação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro se complicou e muito depois deste empate. E após a partida, as torcidas organizadas que ficam ali no setor norte realizaram um protesto, subiram o tom, aumentaram a pressão, entoaram cânticos, né? Se cair, enfim, realmente aquelas músicas que são ameaçadoras, são bastante fortes, né? Então o Corinthians começa a viver de novo aquele momento delicado em termos de relacionamento com torcida, em termos de relacionamento dentro do campeonato, pressão subindo. E em meio a tudo isso, quarta-feira tem decisão pela Copa do Brasil. O Corinthians empatou com o Grêmio no jogo de ida em casa e faz o jogo fora, lá no estádio do Couto Pereira, 9h30 da noite, Grêmio e Corinthians, segunda partida das oitavas de final. Se vencer no tempo normal, o Corinthians avança. Se terminar empatado novamente o jogo,
o Corinthians decidirá o seu futuro na Copa do Brasil nos pênaltis. Só que o Grêmio ontem venceu o seu jogo, venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 2-0, se eu não estou enganado, acho que foi 2-0, fez uma bela partida, não poupou jogadores e vai leve para o jogo. Quem entra pressionado, quem entra com um peso muito grande nas costas é o Corinthians, né? Pela pressão, pelo mau resultado, por voltar à zona do rebaixamento, por não ter conseguido vencer o Juventude. O Grêmio entra muito mais confiante e muito mais leve nesta decisão. Então o Corinthians tem uma semana muito complicada, depois pega o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e na sequência de novo o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. Então são jogos difíceis e importantes para o futuro do clube em 2024. Então o Corinthians joga todas as suas fichas na quarta-feira contra o Grêmio, tentando uma classificação que não será tão fácil, para colocar pelo menos um pouco de tranquilidade, né? Então, ontem, pelo que vimos em campo, com 2 a mais, o Corinthians não conseguir vencer o Juventude, né? Que, com todo respeito, a equipe do Juventude briga para se manter também na Série A, uma equipe bastante modesta, sem nenhuma estrela, e o Corinthians não conseguiu vencer uma equipe com esse padrão. Então, as coisas realmente estão ficando cada vez mais complicadas para o Corinthians em termos de Campeonato Brasileiro, de pressão em Copa do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Red Bull Bragantino, que mesmo não tão bem no Campeonato Brasileiro, tem 26 pontos, é o 10º colocado. Só que a gente não pode esquecer que o Bragantino, nesses últimos jogos contra o Corinthians, tem sido uma verdadeira pedra no sapato do Timão. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre Grêmio e Corinthians, sobre rendimento no Campeonato Brasileiro. E, na sequência, eu falo aqui sobre o Thales Magno, que acertou com o Corinthians e está chegando ao Brasil. Bom, o Thales Magno chega como um alento aí para o ataque. Não é um centroavante. Em termos de centroavante, de fato, o Corinthians segue conversando com o Alex Arce, né, jogador da LDU, do Equador. Essa é uma conversa que ainda segue, não se tem nenhum acordo firmado ainda, mas é o único centroavante, de fato, que o Corinthians, pelo menos a informação que eu tenho, é que tem conversas, né, e essa informação ela é real, ela é concreta, mas ainda não tem nada batido o martelo. O Corinthians estuda ali a possibilidade de chegar até 4 milhões de dólares por esse jogador, tá? Que tem 29 anos e tem excelentes números em termos de gols em relação a jogos. Ele tem um aproveitamento muito bom e é um jogador pouco conhecido. Seria uma boa aposta no momento em que o Corinthians aí está tendo contas bloqueadas mais uma vez, contas penhoradas, não pode vender jogadores, enfim. O Corinthians vive uma situação extremamente complicada, perigosa, delicada e que, se não colocar uma calma em cima de tudo isso, um pouco de tranquilidade, realmente a tendência é que a coisa perca o controle. Então, o Thales Magno não tem a data confirmada ainda, não sei se ele chega entre hoje ou amanhã, mas ele certamente não terá condições de enfrentar o Grêmio. Mas, de repente, chega já para o domingo contra o Red Bull Bragantino, faz ali os exames, é aprovado, né? Tem que passar por toda aquela bateria de exames, depois tem que esperar o nome sair no boletim informativo diário da CBF e, por último, o anúncio do Corinthians. Aí sim o jogador fica à disposição do Ramon Dias. O Ramon Dias também, que começa a ser questionado pelo baixo rendimento da equipe. Ontem se esperava muito mais do Ramon Dias também com relação a rendimento. Com 2 jogadores a mais, repito, o Corinthians não conseguiu mudar o estilo de jogo, mudar o padrão de jogo, ser agressivo, ser ofensivo, e a gente viu um resultado ao final da partida extremamente decepcionante e frustrante para o torcedor corintiano. Então, Thales Magno, tudo certo. Se o Corinthians fica com o jogador por uma temporada, ao final desta temporada, se quiser contratar o jogador em definitivo como opção de compra, terá que pagar 13 milhões e 500 mil dólares ao New York City. Se não quiser pagar
não quiser comprar o jogador, o Corinthians terá que pagar $1,5 milhão pelo empréstimo. Então, o Corinthians só pagará o empréstimo ao New York City ao final da temporada, ao final de uma temporada, se não quiser manter o jogador, se não quiser optar pela opção de compra, tá? Então, são as informações do Corinthians na manhã desta segunda-feira. Deixa o seu like se você gostou aqui do conteúdo e às 4 da tarde tem mais informações do Corinthians para você. Obrigado pela sua companhia, excelente segunda-feira a todos. Tchau, tchau.